Deficiência em Moçambique. Saudações, amigo ouvinte, está no ar o seu programa de eleição, programa Deficiência em Moçambique. Está na companhia de Abdurrahman Ibrahim. Obrigado pela preferência e ótima escuta. Amigo ouvinte, nesta edição vamos falar da saúde sexual e reprodutiva para pessoas com lesão medular causada por acidente e doença e como ter vida sexual ativa depois da lesão medular. É possível engravidar depois da lesão medular? E os homens, como podem sonhar em ter filho? Acompanhe a reportagem. Deficiência em Moçambique. Alberto Valente, jovem com deficiência físico-motora, sofreu acidente de viação há 6 anos na cidade da Matola, a caminho do trabalho. Depois do acidente, contraiu a lesão medular. Por este motivo, a sua vida sexual mudou. Ele conta como tem sido sua vida. Depois da lesão, a minha vida sexual, por um tempo, no início foi difícil, porque aquilo era um novo desafio para alguém que vinha tendo uma vida sexual, digamos, normal, ter que começar a adaptar-se a novas formas de envolver-se, de sentir prazer. Aquilo foi mesmo desafiador, mas com a ajuda, de experiência dos outros companheiros que estavam na mesma situação que eu, consegui, ir aprendendo aos poucos que há várias formas de conseguir alcançar o resultado desejado, mesmo estando nessa situação. É importante que a pessoa que vive com lesão medular saiba mais de si e seu corpo para superar esta nova realidade, tal como explica Alberto Valente. Depois da lesão, a primeira coisa que ficou comprometida foi a ereção. A ereção ficou bastante comprometida porque era muito difícil de conseguir ter ereção. Tinha mesmo que passar por umas, digamos, preliminares, bem longas para conseguir alcançar aquele resultado. Além disso, eu tentei usar comprimidos estimulantes para conseguir alcançar a ereção. Mas eu acabei notando que aquilo funcionava como se fosse um placebo e eu tinha isso em mente, não conseguia alcançar o resultado mesmo usando os comprimidos. Então, daí que com o andar do tempo eu fui percebendo que por vezes podemos começar preliminares um tempo, e aquilo mostrar resultado mais tarde. Isso quer dizer que começa a fazer preliminares para conseguir ereção, mas não conseguir ereção na mesma hora. Isso pode acontecer atrasado, digamos assim. Não foi que eu percebi que eu tenho que estudar mais o meu corpo, ver quais são as melhores formas, ou controlar o tempo. E uma coisa que eu notei foi que a urina na bexiga geralmente atrapalha a ereção. Não, é sempre bom que esvaziemos a bexiga de modo a ter uma ereção um pouco mais persistente, mesmo sem usar comprimidos, porque no momento em que a urina está para sair, perdemos a ereção, digamos assim. Mesmo com esta nova condição, Alberto espera ser pai. Eu ainda não tenho filho, mas gostaria sim, tenho sonho. Gostaria, ainda tenho esperança de um dia conseguir ter, embora os médicos digam que as chances disso acontecer são muito reduzidas, mas o importante é acreditar que um dia eu conseguir. Pelo fato de não conseguir alcançar a ejaculação. Desde o meu acidente, no início nem a ereção conseguia. Depois de um tempo e prática consigo ter ereção. Consigo ter uma ereção persistente, mas o que eu não consigo é ejacular.
Para Alberto Valente, a harmonia com o parceiro é o elemento fundamental para superar barreiras. Após o acidente, né, ela sempre foi prestativa ao paciente e nós dois aqui tentávamos achar formas de fazer aquilo acontecer. E ela sempre foi compreensiva e paciente. Né? Primeira coisa é procurar saber da parceira o que tu podes fazer para satisfazer ela, mesmo tendo certas limitações. Não. Ela partilhando contigo, né? Tu, por mais que não sejas capaz de fazer isso, podes fazer aquilo. Isso ajuda. Embora muitas mulheres não tenham essa iniciativa, os homens não dão espaço, mas isso é muito importante. Procurar saber mais dela, o que podemos fazer, de modo a compensar o que não podemos ter agora. Ramir da Silva também sofreu um acidente de viação que resultou em lesão medular. Entretanto, para esta jovem mulher, a história é outra, pois depois da lesão medular, a sua vida sexual e reprodutiva continua ativa, apesar das limitações. Quando eu sofri o acidente, eu só tinha 2 filhos, rapazes. Sim, e depois da lesão, realmente eu fiquei com medo de continuar com aquela situação de que será que eu posso continuar, já que estou assim lesionada. Tinha muito medo, por acaso, só que numa das fases de fisioterapia fui com o meu parceiro. O parceiro foi consultar o fisioterapeuta se podíamos continuar a manter relações e o fisioterapeuta aconselhou, até diz que fazia bem porque também estimulava alguns órgãos vitais. Mas o que Ramir não esperava era poder engravidar. Com a lesão, o meu ciclo menstrual já tinha parado por algum tempo. E depois, quando voltou, só era um dia, não era uma coisa normal. Eu pensei que já não podia mais fazer filho. Só que surpreendi-me porque fiquei grávida. Tanto que até nem me apercebi que eu estava grávida. Só fui perceber quando já tinha 3 meses, posso dizer, no 3º mês. Daí fomos atrás do hospital com medo de que não havia de conseguir segurar a gravidez até o final. Aquela bagunça toda. Mas graças a Deus consegui segurar. Tive a minha filha saudável, uma menina que eu não tinha. Está muito bem, muito linda, é a benção. Tanto que demos nome de Bless. Maimuna Kolit, médica que na altura do acidente estava afeta na província da Zambésia, também foi mãe depois da lesão medular, embora a gravidez tenha deixado a sua família preocupada. Depois de 4 anos eu fiquei grávida. Por acaso eu não programei a gravidez, foi uma coisa repentina. E a primeira preocupação do meu marido foi se isto não ia retratar a minha recuperação. Fiquei sem resposta porque não tinha resposta. Comuniquei ao Dr. João Carlos, que estava nessa situação, estava grávida. Ele disse que não tinha nenhum problema, que estava de parabéns. A única coisa que tinha que evitar alimentações com muita gordura. Então, eu consumo muita fruta. Eu fiz esse segmento e fui ter com a fisioterapeuta também, a fisiatra, a doutora Tereza. E ela também aconselhou que não tinha nenhum problema e continuasse com a gravidez. Graças a Deus não tive nenhuma complicação durante a gravidez. Lembro quando fui ao centro de saúde onde eu trabalho atualmente, fui já fazer a minha primeira consulta. A minha colega fez a transferência para o hospital provincial, que tinha a fazer segmento com ginecologistas, no centro de saúde simples. E mandou-me para a consulta diária. Consulta diária significa mulher grávida em risco. E quando cheguei na consulta diária, a primeira consulta, a médica pôde saber por que estava aí nesta consulta. Eu disse, eu não sei. Todas as consultas que eu ia, eu não tive o privilégio por ser médica, tinha que escolher uma médica específica para me dar uma consulta, não. Eu fui como qualquer outra pessoa, em todas as consultas, a trocar de médico. Se não tens médico específico, todas as consultas podes saber, vais ser trocado. Não tinha ninguém assim, em especial, que atendesse só a mim, não. Ia como qualquer pessoa marcar a minha consulta, naquela data que era marcada, voltava. A única coisa que eu tive especial foi a ecografia, porque eu estava tão curiosa em saber sexo, né? Eu queria uma menina, então pronto. Tive um médico cubano que fez a diferença apenas só nas áreas de ecografia. Eu abusei muito da ecografia porque eu estava com medo. Será que meu filho vai crescer bem, vai nascer bem? Não terá nenhuma sequela? Eu estava com esse medo.
Até que ponto a lesão medular causada por um acidente de viação ou por doenças pode afetar a saúde sexual e reprodutiva? O médico fisiatra Levi Pinto explica. A lesão medular é uma condição realmente que também afeta a vivência da sexualidade das pessoas afetadas por essa patologia, que é a lesão medular. Tanto ela de causa traumática ou de causa por doença mesmo, a traumática acaba tendo alterações naquilo que é a sua vivência da sexualidade. São várias alterações que nós temos no homem e na mulher. Vou começar a falar do homem porque é no homem que temos muitas alterações. Nós sabemos que o homem considera-se a sua masculinidade quando tem ereção. E uma das coisas que acontece na lesão medular é que ele ou perde ou diminui aquilo que é a sua potência, a sua ereção. Nesses casos, ele pode ter ereções, mas muitas das vezes são ereções que não permitem um coito satisfatório, uma penetração satisfatória. Nós temos dois tipos de ereção, que é a ereção psicogênica e a ereção reflexogênica. O que isso quer dizer? Psicogênica é aquela que nós, quando pensamos, imaginamos, vemos filmes, não sei o quê, há reação por parte do órgão sexual, fica ereto. Outra, a reflexogênica é aquela que são, quando estimulado nas zonas genitais, o homem fica ereto. Agora, na lesão medular, como ocorre aquele bloqueio da informação do cérebro para as diferentes partes do corpo, também ocorre o bloqueio do cérebro para os órgãos genitais. Por mais que a pessoa pense, por mais que a pessoa vê filmes, por mais que a pessoa imagine, faça esforço, ela não responde, porque há desconexão entre o cérebro e os órgãos sexuais. É ali onde vem aquela que é a maior preocupação, que é a frustração. Porque muitos pacientes dizem que quando for a pensar, quando estou a ver filme, nada acontece. Mas quando está naquele momento de higiene, tanto pela parceira fazer ou ele mesmo, ocorre alguma ereção. E essa ereção realmente é uma ereção não muito potente, que não facilita um coito satisfatório, uma penetração satisfatória. Mas as pessoas com lesão medular podem ter filhos. Em que condições? Levi Pinto esclarece. E outra alteração também que ocorre nos homens em relação àquilo que nós chamamos a qualidade do esperma. Muitos dos casos de lesão medular são pessoas jovens, têm um futuro, querem ter filhos por aí fora, e muitas vezes dizem que não estão a conseguir ter filhos. A lesão medular cria aquilo que chamamos de prostatite. O que é isso? Há uma inflamação da glândula prostática que altera aquilo que é a qualidade do esperma. Essa qualidade do esperma vai influenciar naquilo que é a probabilidade de engravidar por um processo natural, que é o sexo entre homem e mulher. Temos também outra alteração que é aquilo que nós chamamos de ejaculação retrógrada. Muitas das vezes eles também queixam-se de que, por mais que tenham o ato sexual, não exploram ou não vê o conteúdo espermático. Há uma alteração que ocorre em que a válvula, em vez de, na hora de ejacular, em vez de sair anterógrada para frente, visível, como é o ato normal, ela acaba saindo retrógrada, vai para a bexiga. E essa esperma que sai, a qualidade dos espermatozoides, ela já fica diminuída porque está em contato com a urina, acaba morrendo, não tendo aquilo que é a vitalidade para poder engravidar. Então essas são as principais alterações que ocorrem no homem. Por isso, muitas das vezes, o homem, quando há estudos ou guidelines que dizem depois da lesão medular, países desenvolvidos acabam congelando o esperma para a futura inseminação artificial, para questões de paternidade. Essas são as principais características que ocorrem no homem. Agora, na mulher, as alterações são, digamos, menores em relação ao homem. Porque a mulher com a lesão medular, uma das características que ele pode ter no início é perda do ciclo menstrual, 3 a 6 meses. Depois volta novamente o ciclo menstrual. Aliado a isso, ela tem aquilo que nós chamamos de perda da lubrificação vaginal, porque ela perdeu a sensibilidade ao nível dos órgãos genitais. Então, sem a sensibilidade, então não tem aquela lubrificação como deve ser para facilitar aquilo que é o coito. Neste caso, nas mulheres não recomendamos muito o uso de lubrificantes vaginais para poder lubrificar a área genital, mas ela pode voltar a ter relações sexuais, desenvolver a sua sexualidade sem nenhum problema, e ela pode engravidar. E o risco de engravidar numa mulher com lesão medular é o mesmo que uma mulher sem lesão medular. A probabilidade é a mesma. Por isso essas mulheres têm que continuar a fazer o planeamento familiar, a prevenção contra as ITS, por aí fora, para evitar gravidez desnecessárias.
Como forma de apoiar as pessoas com lesão medular, o Hospital Central de Maputo introduziu consultas de difusão sexual neurogénica, tal como explica Levi Pinto, médico do Hospital Central de Maputo. Muitas das vezes o paciente em si não inicia esse tipo de conversa. Primeiro, por causa do ambiente, às vezes que estamos, esse é um hospital-escola, às vezes somos muitos no gabinete a fazer consulta, então é difícil o doente sozinho abrir-se em relação à sexualidade. Posto isso, nós vimos que existe essa lacuna em Moçambique, nesse caso, nós introduzimos aqui no Hospital Central as consultas de disfunção sexual neurogénica para os casos de pacientes com lesão medular terem um devido segmento. Porque muitas das vezes vê fazer a fisioterapia, terapia ocupacional, terapia de fala, não sei o quê, mas às vezes não é isso, às vezes que está a lhe incomodar mais. É uma questão da própria sexualidade. Segundo a epidemiologia da lesão medular, ela afeta principalmente indivíduos sexualmente ativos. Então, é difícil para um indivíduo sexualmente ativo dizer que já não pode fazer isso. Já ele vê-se na condição de impotente, principalmente a questão dos homens, o machismo, aquela condição do homem africano, que eu, se não tenho ereção, não sou homem. Então, tendo em conta estes todos os obstáculos, todos os problemas que nós vimos, nós introduzimos essas consultas. E nós fazemos segmento de doenças com lesão medular, tem aquela fase aguda, nós vamos conversar, mas saindo da fase aguda, nós já focalizamos mais na questão da sexualidade, em termos de orientação, segmento, tratamento, para que tenha uma vida sexualmente saudável e ativa, sem descurar daquilo que foi a sua vida antes. Porque muitas das vezes o que acontece, esses doentes acabam se divorciando. Muitas vezes são pacientes que eram casados, tiveram um acidente, mas depois do acidente, porque já não vê a questão da sexualidade a surtir efeito em casa, ou a mulher, se não tem lesão medular, acaba abandonada, ou o homem, se não tem lesão medular, acaba abandonado. Temos várias histórias dessas. Então, na tentativa de nós mostrarmos que, apesar disso, a vida sexual tem que continuar, criamos as consultas de disfunção sexual aqui no hospital, estamos a seguir os pacientes, estamos a ter bons resultados. São poucos realmente ainda que estão conosco, mas aqueles que estão conosco realmente estamos a explicar realmente o que acontece após a lesão medular, quais são as possibilidades de tratamento e quais são as perspectivas futuras para uma vida sexualmente ativa, sem dizer que a lesão medular não pode ser o motivo da separação dos casais. Pode existir outros motivos, tudo bem, não sei o que, mais ligado à questão da sexualidade, eu acho que não pode, porque nós já estamos nesse momento a querer informar, a querer tratar, a querer dar o melhor segmento aos nossos pacientes para terem uma melhor qualidade de vida em todos os aspectos. Nada está perdido. Ainda é possível viver e ser feliz nesta nova realidade. A psicóloga Teresa Pereira explica como é possível ter vida sexual e reprodutiva depois da lesão medular. Para esta família é importante ter uma terapia de família para perceber que, como família, é importante que eles tenham uma atitude positiva e procurem dar o máximo apoio possível a este novo casal, sob o risco deles se divorciarem. Uma das questões frequentes após a lesão medular é como será a vida sexual. Embora reconheça que nada está perdido, a psicóloga adianta que desafios devem ser ultrapassados. Então nós como família não podemos atiçar o fogo com as nossas inquietações, com as nossas perguntas. É nosso dever sim perceber o processo, perceber a fase em que o casal se encontra e apoiá-lo a todos os níveis para que eles possam realmente realizar esse sonho de poderem ser pais de verdade. É importante, primeiro, haver diálogo, um diálogo coeso entre este casal. Estamos a falar do marido que tem essa lesão. Era alguém que já tinha vida sexual ativa. Então, a partir daquele momento do trauma que tem a lesão medular, ele vê que parece que o meu mundo como homem desabou. É importante que, primeiro, este jovem e a esposa e a namorada possam conversar, possam ter um diálogo aberto e coeso, onde ele vai falar realmente daquilo que são as suas incapacidades, não é? Que essa namorada possa ter a primazia de poder perceber isso para poder apoiá-lo. O ato sexual é possível realmente que ele possa acontecer. Não vamos olhar para a relação como aquele coito, vamos olhar para essa relação no seu todo. O prazer no corpo humano, ele não só está direcionado
para 8 unidades de carga. Mas esse prazer pode ser obtido pelas diferentes partes do corpo. Estamos a falar da orelha, estamos a falar dos mamilos, aquelas áreas, zonas erógenas que são possíveis de serem estimuladas para que a mulher, para que o homem possa atingir o prazer final. Então, neste caso, vamos realmente olhar nessa vertente. Que não é possível, neste momento, que se realize a relação propriamente dita, né? Mas é possível estimular outras zonas do corpo que possam dar prazer, tanto à mulher como a este homem. Então, é importante receber este casal e fazer essa psicoeducação, para que eles percebam que o mundo desabou aparentemente, mas é possível fazer com que o sol volte a brilhar. Então, essa é a informação que nós vamos passar ao casal, para que eles, dentro daquilo que é a lesão que eles têm, o prazer consiga fazer parte do seu dia a dia. Deficiência em Moçambique. É importante viver em harmonia, ter uma sociedade cada vez mais inclusiva. Amigo ouvinte, hoje abordamos a saúde sexual e reprodutiva para pessoas com lesão medular, causada geralmente por acidentes e doenças. Amigo ouvinte, pode acompanhar esta e mais notícias nas nossas redes sociais, o Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreva Deficiência em Moçambique, faça a subscrição e ajuda-nos a crescer. Esteve na vossa companhia Abdurrahmane Ibrahim. Obrigado pela audiência, junto pela inclusão social da pessoa com deficiência. Até a próxima edição. Deficiência em Moçambique.